Na videoaula de hoje, eu convido você para viajar pelo mundo mágico do meu crochê contemporâneo e aprender o nosso novo projeto. Esse aqui é o tapete Poesia em Crochê. Esse projeto é patrocinado pela Lei Aldir Blanc e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Nanuque. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último bloco de 3 pontos altos. Aqui na última alça, nós fizemos o ponto pipoca, mais 2 blocos de 3 pontos altos em cada uma das alças. E agora eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei, pegando aqui apenas a alcinha da frente da corrente, dessa terceira corrente. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui 8 pontos pipoca ao todo. Finalizamos a carreira número 10. Entre os pontos pipoca, você tem sempre 4 blocos de 3 pontos altos. Ficou dessa forma, ok? Para fazer a carreira 11, eu vou voltar aqui nesse espaço que tenho entre o bloquinho que acabei de fazer. Vou voltar a minha agulha aqui para trás. Conduzo o fio e aqui faço um ponto baixo. Esse aqui é o primeiro ponto da carreira 11. Faço 3 correntes e entre os blocos vou fazer um ponto baixo. Novamente 3 correntes. Depois de finalizar o bloco, antes do ponto pipoca, faço um ponto baixo. 3 correntes. Depois do ponto pipoca, faço um ponto baixo. 3 correntes. Depois do bloquinho, no espaço entre os blocos, vou fazendo sempre um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Nós vamos trabalhar alças de 3 correntes, sempre presas por um ponto baixo. Quando chega aqui, vai fazendo nos espaços entre os blocos. Quando chega aqui antes do ponto pipoca, também você tem um espaço, você vai fazer o ponto baixo, faz as 3 correntes, depois do ponto pipoca, já faz o outro ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. É a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 3 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, nós temos aqui 40 alças de 3 correntes presas por um ponto baixo. E finalizamos a carreira de número 11. Para fazer a carreira 12, você vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo que tem na base. Então, vou subir aqui uma corrente, nesse mesmo ponto de base, faço outro ponto baixo. Agora, vou trabalhar 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Passo para o próximo ponto baixo, prendo com outro ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes, passo para o próximo ponto de base e prendo com um ponto baixo. Vai ficar assim, ponto baixo sobre ponto baixo. E 4 correntes de separação. 1, 2, 3, 4. Vai no próximo ponto baixo, faz outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, vai no próximo ponto baixo e faz outro ponto baixo. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui as últimas 4 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, finalizamos a carreira 12 e nela nós trabalhamos 40 alças de 4 correntes.
Para fazer a carreira 13, eu vou fazer agora essa mesma sequência, com o ponto baixo também posicionado no mesmo lugar. Faço uma corrente, venho no ponto baixo e vou fazer um novo ponto baixo. Faço 4 correntes, vou no próximo ponto baixo, prendo com um ponto baixo. Faço novamente 4 correntes, vou no próximo ponto baixo e prendo com outro ponto baixo. É só isso, apenas a mesma sequência, alças de 4 correntes presas por um ponto baixo, vai ficar assim. Eu vou fazer aqui toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 4 correntes, venho no primeiro ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Então, você tem a carreira de número 13 já finalizada. Para fazer a carreira 14, novamente nós vamos fazer a mesma sequência. Uma corrente aqui nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou no próximo ponto baixo e prendo com outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vou no próximo ponto baixo, prendo com outro ponto baixo. Apenas isso. 4 correntes, um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando a carreira, formo aqui a última alça com as 4 correntes e prendo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, finalizamos a carreira de número 14. Na carreira 15, nós vamos fazer novamente a mesma sequência. Então, você inicia com uma corrente, nesse mesmo ponto baixo, faz outro ponto baixo. 4 correntes, passa para o próximo ponto baixo, faz outro ponto baixo. Novamente 4 correntes, passa para o próximo ponto baixo, faz outro ponto baixo. Apenas isso, é a mesma sequência. E volto finalizando a carreira com você. Já finalizando a carreira, vou montando aqui a última alça com as 4 correntes, venho no primeiro ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Então, você tem aqui a carreira de número 15 já finalizada. Para fazer a carreira 16, nós vamos trabalhar ainda as alças, mas agora com 5 correntes. Então, inicio fazendo uma corrente, nesse ponto baixo, faço aqui um ponto baixo. Agora, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Passo para o próximo ponto baixo e faço um novo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Passo para o próximo ponto baixo e prendo com um novo ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou no próximo ponto baixo e faço um novo ponto baixo. Então, é a mesma sequência, só que agora nós estamos fazendo 5 correntes. Vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 5 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, temos aqui 16 carreiras prontas. Nessa carreira 16, nós trabalhamos com 5 correntes as nossas alças. Para fazer a carreira 17, eu vou fazer a mesma sequência da carreira 16. Então, faço uma corrente, nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5.
vou no próximo ponto baixo e faço um novo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo ponto baixo e faço um novo ponto baixo. E vou completar a mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas 5 correntes, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 17. Então, nós temos na base as 40 alças e nessa carreira 17, sempre feitas com 5 correntes. Para fazer a carreira 18, eu vou fazer aqui uma corrente, vou voltar nesse ponto baixo que tenho aqui da carreira 16. Então, eu tenho um ponto baixo, vou voltar aqui no outro ponto baixo, passo a minha agulha aqui por trás e vou fazer aqui um ponto baixo em relevo. Voltei aqui na carreira 16. Então, ficou com um ponto baixo aqui em cima, mas vou trabalhar nesse ponto aqui da carreira anterior. Agora, nós vamos fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 correntes. Feitas essas 9 correntes, eu vou voltar aqui nesse ponto pipoca, que trabalhamos aqui com 4 pontos altos. Então, volto no ponto pipoca, por trás do ponto pipoca, e prendo também com um ponto baixo. Ficando assim. Vou fazer mais 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Venho aqui na base, vou saltar aqui 5 alças, 1, 2, 3, 4, 5 alças. Então, aqui eu tenho o ponto baixo da carreira 17, volto no ponto baixo da carreira 16, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo o fio e prendo com um ponto baixo. Vai ficar dessa forma. Novamente, vou fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Vou no próximo ponto pipoca, que tenho aqui de 4 pontos altos. Passo a minha agulha aqui por trás dele, conduzo o fio e prendo aqui com um ponto baixo. Faço mais 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente, vou contar aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5 alças. Contado aqui essas 5 alças, eu tenho o ponto baixo da carreira 17, volto na carreira 16, passo a minha agulha aqui por trás e prendo com outro ponto baixo. E você vai fazer a mesma sequência. Vai repuxando um pouquinho aqui, você vai ver que na base vai ficar bem a mesma. Nós vamos trabalhar sempre fazendo essas alças aqui, passando por todo os pontos pipoca, que você vai fazer novamente 9 correntes, prende nesse outro ponto pipoca. 9 correntes, conta aqui na base 1, 2, 3, 4, 5 e prende aqui nesse próximo ponto.
faz 9 correntes, prende no outro ponto pipoca. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui as últimas 9 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui as alças, trabalhadas aqui em volta de todo o nosso tapete, e presas aqui nesses pontos pipoca que tínhamos feito com 4 pontos altos. Para fazer agora a próxima carreira, que é a carreira 19, eu vou usar agora aqui como base esses pontos baixos que temos aqui da carreira 17. Então, vou iniciar aqui fazendo uma corrente, vou vir aqui nesse ponto baixo aqui da carreira 17, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo o fio e formo aqui o ponto baixo em relevo. Agora, vou voltar fazendo as alças novamente de 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feitas 9 correntes, eu vou vir nesse ponto baixo que prendemos aqui no ponto pipoca, passo a minha agulha aqui por trás dele e faço aqui outro ponto baixo em relevo. Ficando assim. Vão ficar aqui as duas alças juntas. Novamente, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Volto aqui na parte de cima, tenho esse ponto baixo preso na carreira 16, então aqui no ponto baixo da carreira 17, passa a sua agulha aqui por trás e faz outro ponto baixo em relevo. Na mesma direção que você trabalhou as outras alças. Vou fazer novamente as 9 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai no próximo ponto pipoca, aqui onde você tem o ponto baixo, passa a sua agulha aqui por trás do ponto baixo e faz aqui um outro ponto baixo em relevo. Novamente faz as 9 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai aqui na mesma direção que você prendeu a outra alça, mas vem agora aqui na carreira 17. Então, nesse ponto baixo que tem em cima. E prende aqui novamente com um ponto baixo em relevo. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu fiz as 9 correntes. Vou vir aqui nesse ponto baixo que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós temos alças, trabalhamos 2 carreiras com alças de 9 correntes presas aqui no ponto pipoca. Ok? A próxima carreira agora é a carreira de número 20. Nesse ponto baixo, onde estamos, eu vou trabalhar aqui um próximo ponto pipoca. Então, vou iniciar fazendo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E aqui nesse mesmo ponto baixo, vou trabalhar outros 3 pontos altos. Nós vamos fazer um ponto pipoca com 4 pontos altos.
Então, as primeiras 3 correntes equivalem a um ponto alto, vai ficar assim. Vou voltar agora retiro aqui a agulha da laçada, volto nessa terceira corrente que iniciei, pego novamente a laçada, passo aqui por dentro, formando ponto pipoca. Agora faço 3 correntes. Na próxima alça, vou prender com um ponto baixo. Passo para a próxima alça e faço 7 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Vou para a próxima alça e novamente vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Feito então aqui os 2 blocos de 7 pontos, agora, como você vai chegar aqui no alto novamente aqui das alças que fizemos de 9 correntes, nesse próximo ponto baixo eu vou voltar a fazer o ponto pipoca. Então, depois do ponto baixo, você vai fazer 3 correntes, vai passar para o próximo ponto baixo, que é aqui no alto das alças de 9 correntes, e aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Tiro a agulha da laçada, volto no primeiro ponto alto, pego a laçada, fecho formando ponto pipoca. Faço as 3 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Essa aqui é a sequência dessa carreira. A partir aqui desse ponto baixo, na próxima alça, você vai trabalhar os 7 pontos altos. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vai para a próxima alça e prende com um ponto baixo. Na próxima alça, você vai fazer novamente os 7 pontos altos. Feito aqui o outro bloco de 7 pontos altos, vai na próxima alça, prende com um ponto baixo. Faz as 3 correntes, vai no próximo ponto baixo, que é onde você tem aqui no alto das alças de 9 correntes, e aqui você vai trabalhar um outro ponto pipoca. Fazendo aqui nesse mesmo ponto baixo, os 4 pontos altos.
forma a pipoca, faz as 3 correntes e prende na próxima alça com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência da carreira. Vai fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui as últimas 3 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo aqui atrás desse primeiro ponto pipoca que iniciamos. Então, nós temos aqui finalizada a carreira de número 20. Fizemos aqui no alto das alças que tínhamos feito um ponto pipoca, entre eles nós temos aqui 2 blocos de 7 pontos altos, formando aqui uns leques. Em volta de cada ponto pipoca você tem 3 correntes, um ponto baixo. No meio dos leques também tem um ponto baixo. Depois do segundo leque, o ponto baixo, as 3 correntes novamente e o ponto pipoca. Finalizada então a carreira 20, vamos começar agora a carreira 21. Eu vou passar aqui para dentro dessa próxima alça, fazendo um ponto baixíssimo, faço uma corrente e aqui dentro da alça faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, nós vamos fazer 2 correntes. Agora eu tenho esse ponto baixo antes do leque, nele eu vou fazer um ponto alto em baixo relevo. Você faz a laçada, vai passar a sua agulha aqui antes do ponto baixo, volta aqui por trás, conduz o fio e aqui você forma o ponto alto. Vai passar para o leque, onde você tem os 7 pontos altos e vai trabalhar um ponto alto em baixo relevo em cada um deles. Vai passando a sua agulha aqui sempre antes do ponto, saia com ela, aqui a ponta sai para frente, volta aqui através do ponto, a ponta volta por trás e conduz o fio e forma o ponto alto. O ponto que tem na base, a ponta dele vai virando aqui para frente e o ponto que você está trabalhando vai ficando um pouquinho para trás. Vai formando um relevo aqui. Então, vai fazer esse ponto alto em baixo relevo em cada um dos 7 pontos que você tem no leque. Então, ficou dessa forma. Entre os leques, você tem aqui um outro ponto baixo. Nesse ponto baixo aqui no meio do leque, você vai fazer um ponto alto duplo. Então, vai fazer as 2 laçadas na agulha em baixo relevo. Então, passa a sua agulha antes do ponto baixo, volta aqui por trás, conduz o fio e forma aqui o ponto alto duplo em baixo relevo. Vai passar para o próximo leque, que é onde você tem os 7 pontos altos, e vai trabalhar um ponto alto em baixo relevo em cada um deles.
Então, completou aqui os 7 pontos altos do outro leque, você tem depois aqui um ponto baixo. Nesse ponto baixo, também faz um ponto alto em baixo relevo. Vai fazer 2 correntes, vai passar para a alça que tem antes do ponto pipoca e prende com um ponto baixo. Novamente faz 2 correntes, já passa para a próxima alça que tem depois do ponto pipoca e faz o outro ponto baixo. E depois você vai voltar fazendo a mesma sequência dos pontos altos em baixo relevo. Vou recapitular aqui com você. Ficam aqui um ponto baixo, 2 correntes. No ponto baixo, você já faz o ponto alto em baixo relevo e depois faz mais 7, que é em cima aqui do leque. Então, no final, você tem aqui 8 pontos altos em baixo relevo, por causa desse que você fez no ponto baixo. Aqui no meio, você tem um ponto baixo, você vai fazer um ponto alto duplo em baixo relevo. E depois volta na outra lateral, são 7 pontos altos em baixo relevo, mais esse que você fez aqui em cima do ponto baixo. Então, vai ter também 8 pontos altos em baixo relevo. Faz as 2 correntes e prende na alça antes do ponto pipoca com um ponto baixo, que é esse primeiro ponto baixo que você fez aqui no início da carreira. Então, você está fazendo um no final também. Faz 2 correntes, pula o ponto pipoca e já faz novamente o ponto baixo, que é esse aqui. E vai voltar repetindo a mesma sequência. No final vão ficar aqui 8 pontos altos em baixo relevo, um ponto alto duplo em baixo relevo, depois 8 pontos altos em baixo relevo novamente. São 7 aqui nos pontos altos e o 8º fica sempre aqui no ponto baixo, certinho? Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco dos pontos altos em baixo relevo, eu fiz as 2 correntes e o ponto baixo. Para formar aqui a última alça, nesse ponto baixo que iniciamos, eu vou fazer meio ponto alto. Então, faço a laçada, venho aqui nesse primeiro ponto baixo, passo aqui a minha agulha, puxo o fio e fecho as laçadas juntas. Então, finalizamos a carreira com meio ponto alto. E finalizamos aqui a carreira de número 21. Para fazer a carreira 22, eu vou passar aqui por trás, o meu fio por trás aqui do ponto pipoca. Vou descer então aqui nesse ponto pipoca, que tenho na direção da minha agulha. Conduzo o fio e aqui vou fazer um ponto baixo em baixo relevo e mais uma corrente. Vou vir no bloco onde eu tenho os pontos altos em baixo relevo, vou saltar o primeiro ponto alto, vou no segundo e faço aqui outro ponto alto em baixo relevo. Agora faço 2 correntes. Salto um ponto de base, vou no próximo e faço outro ponto alto em baixo relevo. Faço uma corrente. Agora eu vou trabalhar aqui mais 10 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base e sempre separados por uma corrente. No final, você vai ter aqui no meio 11 pontos altos em baixo relevo e entre eles sempre uma corrente de separação.
Então, já fiz aqui 1, 2, 3, 4. 5, a corrente, 6, mais uma corrente, 7, outra corrente, 8, outra corrente, 9, outra corrente, 10, outra corrente e 11. São 11 pontos altos em baixo relevo, ficando assim. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, salto um ponto de base, vou no próximo e faço o ponto alto em baixo relevo. Vou no próximo ponto pipoca, já vou passar para o ponto pipoca, passo a minha agulha aqui por trás e aqui também faço um ponto alto em baixo relevo. Ficando assim. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Nós vamos repetir agora aqui a mesma sequência. Então, eu tenho aqui um ponto alto em baixo relevo, aqui pegando por trás do ponto pipoca. A partir desse ponto alto, eu já vou passar para o bloco grande, onde você tem aqui os pontos de relevo, salto o primeiro ponto, no segundo, faço aqui um ponto alto em baixo relevo. Quando você faz esse primeiro aqui, você vai fazer 2 correntes. Salta outro ponto de base, vai para o próximo e começa a sequência dos 11 pontos. Então, vai fazer aqui um ponto alto em baixo relevo, uma corrente. Faz o segundo ponto alto em baixo relevo, outra corrente. O terceiro ponto alto em baixo relevo, outra corrente. Sempre um ponto alto em baixo relevo em cada ponto de base. Faz o quarto ponto alto em baixo relevo, outra corrente. O quinto ponto alto em baixo relevo, outra corrente. O sexto ponto alto em baixo relevo, outra corrente. O sétimo ponto alto em baixo relevo, outra corrente. O oitavo ponto alto em baixo relevo e outra corrente. O nono ponto alto em baixo relevo, outra corrente. O 10º ponto alto em baixo relevo, outra corrente, e no próximo o ponto alto de número 11, o 11º. Então, são 11 pontos altos aqui no meio. Fez os 11, agora você faz 2 correntes, salta um ponto alto na base, vai no próximo, faz outro ponto alto em baixo relevo. Vai no próximo ponto pipoca, que por trás dele, passa a sua agulha e faz outro ponto alto em baixo relevo. Assim, vai fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você.